E é claro que são muitos os riscos para quem precisa ter contato com a água contaminada nas cidades alagadas. Para a gente ter uma ideia de quão grave isso pode ser, eu começo agora com a Rose Mazzuco, que é médica titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora, boa tarde, obrigado por conversar com a gente aqui no Conexão Record News. Que tipo de contaminação essas pessoas podem sofrer ao terem contato, com essa água bastante contaminada? Boa tarde, Jonathan e telespectadores. Nós temos inicialmente, nesse momento mais imediato, mais emergencial, nós temos dois grupos de doenças, de infecções que podem ocorrer e as quais nós estamos identificando e tratando. As doenças infecciosas, principalmente decorrentes da imersão ou submersão prolongada, ou mesmo que seja de forma rápida, das pessoas na água contaminada. Lembrando que nunca é demais lembrar que a água da enchente nunca é uma água limpa, é uma água extremamente contaminada. E também nós temos o grupo de doenças que ocorre em alguns abrigos pela aglomeração das pessoas e também pela dificuldade na higiene correta, né? A gente está tendo bastante também, principalmente as infestações como escabiose e pediculose. No caso da imersão e submersão na água contaminada, nós temos as principais são as doenças causadas por bactérias, como o tétano, a leptospirose. Essas doenças, elas são doenças bastante graves, mas elas têm profilaxia. O tétano, no caso, é a vacina, e a leptospirose existe uma profilaxia, que é uma medicação que se usa em casos identificados em que há maior risco. E também estafilococo, streptococo, bactérias que a gente chama de gram-negativas, que são bactérias que podem causar foliculite, infecções na pele, outras doenças causadas também por bactérias e vírus que foram ingeridos, né, juntamente com essa água contaminada e que causam doenças bastante graves. Uma outra questão que a gente está vendo em relação aos voluntários e aos socorristas são as mordidas de animais, principalmente cães. Esses animais, eles podem transmitir a raiva, que é uma doença de altíssima letalidade, praticamente 100% de letalidade, mas existe a vacina, né? Essas vacinas, tanto para o tétano quanto para a raiva, estão disponíveis nos postos de resgate para os socorristas e os voluntários e também para as pessoas que foram socorridas, mas também a saliva desses animais é extremamente contaminada por outras bactérias que causam também doenças muito graves no ser humano. Doutora, é importante lembrar também, que tanto a população, de um modo geral, como principalmente os voluntários, todos estão muito exaustos neste momento, E talvez seja difícil você identificar se a pessoa está doente ou se ela está apenas cansada. Quais são os sintomas que devem acender o alerta de que é preciso procurar uma ajuda médica? Excelente questão, né? Realmente os socorristas e os voluntários estão exaustos, né? Mas o que deve chamar atenção é algum trauma, por exemplo, se a pessoa foi salvar alguém e sofreu um trauma ou uma mordida de cachorro, ela não precisa esperar ela começar com sintomas, ela já pode procurar a profilaxia, ela já pode procurar os médicos voluntários que estão nos postos de resgate e nos abrigos para que ela faça a profilaxia e não chegue a ter os sintomas. Mas assim, o que chama bastante atenção, tem que chamar bastante atenção, febre, dor no corpo, né? Mas a exaustão também causa, mas febre, falta de apetite, dor no corpo e indisposição. Aí, claro, tem os sintomas específicos de cada doença. Um deles também é a erupção cutânea, então, assim, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Todos esses sintomas são sintomas de alguma doença infecciosa. Então, isso tem que chamar atenção e tem que ser procurado auxílio médico o mais rápido possível. Não há necessidade de esperar pelos sintomas. Se a pessoa se expôs
a água contaminada por um tempo maior, ou se ela se lesionou e essa lesão foi exposta à água contaminada, ela já tem que procurar um médico para que seja feita a prevenção dessas infecções mais graves. A vacinação, doutora, ela pode ajudar essas pessoas a se protegerem contra as doenças? Que tipo de vacina a gente está falando? Sem dúvida. Sem dúvida. Como eu já falei, o tétano e a raiva, que são doenças muito graves, né? O tétano, ele é causado por uma bactéria e a raiva por um vírus. São doenças que têm vacina para que a doença não se instale. Então, se a pessoa for exposta, ela deve tomar essa vacina imediatamente, assim que possível, para que não se instale a doença. Principalmente no caso da raiva, a letalidade é de 100%. E no caso do tétano, a letalidade também é muito alta. Então, procurar essas vacinas, elas estão disponíveis nos locais, principalmente nos locais de resgate. Então, procurar, e a vacina é feita no mesmo momento que a pessoa procura. A vacina do tétano, doutor, é uma vacina única para a vida toda ou de anos em anos ela precisa ser repetida para garantir uma eficácia para quem recebe? Exatamente, ela precisa ser repetida, né? Você faz, ela tem a durabilidade em torno de 10 anos e se você se expôs a um trauma com material sujo, contaminado, enfim, não só a água, né, contaminada, mas prego, tijolo, etc. O ideal, se já passou de 10 anos que você fez a vacina, o ideal é você repetir. Isso é importante dizer, porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu já me vacinei contra o tétano, né? Só que aí esquece que realmente a vacina precisa ser repetida para que tenha eficácia. Então, acho que é importante a gente tocar nesse assunto também. A senhora falou mais cedo sobre a leptospirose, que é, se eu não me engano, uma doença que é transmitida através da urina do rato, e disse que é uma doença grave. Agora, é grave a ponto de levar à morte? A mortalidade da leptospirose é em torno de 30%. Então, assim, ela é uma doença muito letal, uma doença muito grave. E ela não é transmitida apenas pela urina do rato. Ela pode também ser transmitida por urina de gato, de cachorro e de animais silvestres. Então, é uma doença de altíssimo risco nesses casos em que as pessoas se expõem a essa água que tem certamente tudo, né? Excremento de animal, animais mortos, o esgoto, né? Porque a água invade a estação de esgoto, ela invade as cisternas e vai tudo misturado com a água, né? Então, é uma doença bastante grave e existe a profilaxia. Então, por exemplo, agora a gente está vendo nessa imagem a pessoa sendo resgatada e o socorrista também imerso nessa água, né? Então, nesses casos, é importante que se faça profilaxia para a leptospirose. Os postos de resgate e os abrigos têm medicação. Então, essas pessoas, elas podem procurar o médico voluntário nesses locais para receber a profilaxia. Doutora, é claro que é uma situação excepcional essa que a gente está acompanhando, né? Uma catástrofe, sem dúvidas, no que acontece no Rio Grande do Sul, né? Nenhuma dessas pessoas gostaria de estar em contato com essa água contaminada, mas ou faz isso para sobreviver ou nesse ato heróico que é salvar pessoas e animais. Qual que é a dica que a gente pode passar, né? Terminou a operação de resgate, é tentar se higienizar o mais rápido possível. Água e sabão ajuda a limpar essa contaminação? Muito, muito. Nós temos tido muita dificuldade, principalmente em alguns abrigos, em ter água, né? Inclusive para beber. Né? Imagina a água para fazer higiene. Alguns abrigos, muitos deles, não tem chuveiro, inclusive. Então, essa questão da dificuldade de se fazer a higiene complica bastante o risco dessas infecções mais graves, mas também das infestações, como escabiose, que é a sarna, e pediculose, que são os piolhos. A gente leva o tratamento, faz o diagnóstico. Nós temos uma força-tarefa dos dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Rio Grande do Sul.
de mais ou menos 300 voluntários que vão aos abrigos e identificam essas lesões dermatológicas, essas doenças, e já providenciam o tratamento. Mas existe essa dificuldade na higienização, inclusive da roupa de cama, inclusive da toalha. Mas assim, o ideal é quando a pessoa se expôs à água contaminada, é que ela, no momento que ela parou de resgatar, no momento que ela puder, ela tirar a roupa que está molhada, pôr para lavar essa roupa, tomar um banho bem tomado, se lavar, é muito importante. Isso é de importância fundamental. E tentar evitar de submergir a cabeça e a boca para não ingerir também essa água, né? Exato, exatamente. Acho que também a gente entra numa questão agora da importância das doações, né, doutora? A gente tem visto essa onda de solidariedade no Brasil todo e mostra que muitas dessas pessoas, os voluntários, às vezes perdem as roupas no sentido de que a roupa volta tão suja, tão contaminada, que é preciso trocar por uma roupa nova. Então, tudo isso que o Brasil está enviando para o Rio Grande do Sul também ajuda nessas operações de resgate, por isso a doação é extremamente fundamental. Doutora Rose, muito obrigado, viu, por conversar com a gente aqui nesse começo de tarde. Até uma próxima. Até, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. E olha, mais de 259 mil estudantes continuam